Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui e não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e trouxe para vocês uma videoaula em dose dupla. É isso aí, eu vou ensinar para vocês 2 projetos em potinhos de vidro, focando aí no artesanato sustentável e espero que vocês gostem. Lembrando que o passo a passo completinho com foto e as explicações sobre as etapas que vocês deverão seguir para reproduzir essas peças já está disponível lá para o meu clube de membros. Se você ainda não conhece o meu clube de membros, quer conferir as vantagens, eu vou colocar um link explicativo aqui no card, porque por apenas R$ 6,99 por mês você tem acesso a vídeos exclusivos, diversas vantagens e muito mais. Vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês. Olhem só, desculpem aí pela iluminação, tá bem ensolarado aqui, foi a hora que eu consegui gravar essa introdução para vocês. É um potinho porta-petisco, porta-ração para cachorrinho e para gatinhos, pessoal. A ideia aqui é mostrar para vocês que de uma forma simples vocês podem ter uma renda extra ou presentear, dar um mimo para o seu cliente, organizar os petiscos dos seus bichinhos e muito mais. Eu utilizei esses recortes aqui que são lá da Dona Atelier, porque quando eu adquiri os kits, vieram várias cabecinhas de cachorrinhos com diversos tamanhos, e aí foi uma ideia que eu tive para poder utilizar esses recortes. Se você gosta de peças em artesanato sustentável, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque é o feedback que eu tenho de vocês para trazer mais conteúdos assim como estes. Bora lá então conferir a aulinha em dose dupla? Para nossa videoaula em dose dupla aqui, eu vou trabalhar com potinhos de geleia. Eu tenho 2 iguais aqui. Primeiro eu vou ensiná-los a fazer o porta-petisco para cachorro, depois o porta-petisco para gato. Pode ser um potinho porta-ração, como queiram chamar. A ideia mesmo é mostrar para vocês que vocês conseguem reciclar de uma forma sustentável, aproveitar recortes pequenos de pet e ganhar uma renda extra, porque tem muita gente que tem cachorrinho, gato em casa e gosta de adquirir esse tipo de produto e não encontra no mercado com facilidade, porque às vezes os potes são muito grandes, a pessoa, eu vou levar o cachorrinho na casa da minha mãe, por exemplo, eu quero levar a ração, eu não quero levar num saquinho, não quero levar num pote muito grande, eu posso muito bem conservar aqui. O que eu já fiz no projeto? Primeiro, deixei o meu potinho de molho, retirei o rótulo, retirei aquela cola, passei álcool para higienizar bem. Na tampinha, antes de fazer a pintura, eu apliquei 2 demãos de primer para metal, pet e vidro. Já tem videoaula aqui no canal onde eu ensino a fazer essa etapa. Eu não vou fazer aqui com vocês porque eu já ensinei e também porque eu gosto de aguardar a cura total do primer antes de começar as pinturas. Eu vou colocar aqui no card o link onde eu mostro essa etapa. E aí eu fiz uma misturinha de cores. Eu trabalhei com o cinza lunar, clareado com o palha e com uma gotinha de breu, e esse foi o resultado, de um azul acinzentado mais clarinho. A próxima etapa aqui é trabalhar com o mini stencil. Eu tenho essa coleção aqui que eu adquiri lá da Arte em Cortes, que é de cachorrinho e gatinho. Tem várias estampinhas. E aí eu separei algumas para mostrar para vocês que dá para trabalhar. Aqui, pelo menos na parte do cachorrinho. De patinha, como eu vou trabalhar com esse recorte MDF, a patinha vai ficar muito grande. Eu vou deixar aqui de lado. Antes de começar a estampar o stencil, o que eu gosto sempre de fazer? Eu gosto de colocar todos os elementos para ver qual combina melhor com o projeto. Como a tampinha ela tem esse desenho, tem aqui um desnível, se eu for estampar esse daqui que tem palavra, eu tenho que tomar bastante cuidado neste processo. Vou colocar aqui o pet, porque aqui eu tô fazendo com vocês, gente, na cara e na coragem. Eu não tenho essa peça pronta aqui, ó. O dog fica muito legal também. Eu posso estampar só o dog, sem o coraçãozinho. E esses ossinhos. Eu acho que eu vou dar um plano de fundo primeiro com esses ossinhos. Já tenho um pedacinho aqui de papelão comigo. Eu sempre gosto de travar aqui a tampinha no pote para eu poder estampar da forma correta. Ó, aqui vai ser a parte da frente do meu vidro.
Coloco o stencil. Para me dar maior segurança, a fita crepe. Tinta mineral. A minha tá quase no finzinho. Pincel de pituá já hidratado, esse daqui é de numeração 4. Eu vou pegar a tinta daqui mesmo, trabalho no papelão, bato para a tinta entrar nas cerdas do pincel. Paninho seco, ó, tiro bem o excesso, vou dando batidinhas. Como a estampinha aqui é muito delicada, eu nem vou levantar o stencil para poder secar, porque eu vou dar umas 2, 3 demãos para a cobertura ficar bem boa. Eu vou secar e repetir essa aplicação. Prontinho, estampei 2 demãos. Talvez na câmera não apareça para vocês, mas aqui tem bem o desenho de um mini ossinho, ficou bem bonitinho. Vou colocar o recorte aqui para vocês verem, olhem só que fofurinha. Depois eu vou falar, ok, as cores que eu utilizei aqui e a gente vai fazer também a parte da arte final na cabeça do cachorrinho. Agora eu vou posicionar novamente aqui o cachorrinho para eu estampar dog. E esse dog aqui eu vou estampar com a cor castanho e vou fazer uma sombra com o breu. Eu vou aproveitar aqui a fita crepe. Não vou estampar o coração aqui. Pincel de pituá também hidratado, esse daqui é de numeração 2. Como eu vou querer preenchimento, eu vou dando batidinhas para preencher essa palavra. Vou dar umas 2 demãos também. Depois de aplicar 2 demãos de castanho, ó, quase que eu sujo o cachorrinho, gente, tem que tomar cuidado, o que acontece. Eu venho com o mesmo pincel aqui no breu, só uma pontinha aqui do breu. Trabalho bem, tiro bem o excesso. Com o movimento circular, eu faço preenchimento aqui da parte de baixo. Aqui, vocês podem explorar a criatividade de vocês, podem estampar outras coisas, né? Outras formas, olhem só, que gracinha. Vou colocar. Eu fiz dessa forma porque eu achei que ia ficar bem bonitinho. De repente, vocês podem personalizar também com o nome do cachorrinho, se o potinho for maior. Aí vocês vão proceder da forma que vocês quiserem. Com o pincel de pituá stencil é somente isso. Vou colocar aqui de molho na água. Agora eu vou fazer um envelhecimento aqui nessa tampinha para não ficar tão chapado assim. Vou trabalhar com esse pincel de cerdas naturais, ele é um pincel chato. Venho com o âmbar, que é uma tonalidade que lembra bastante um enferrujado. Trabalho aqui bem no papelão. Eu vou fazer uma pátina seca aqui. Começo com o pincel mais para fora do que para dentro, fazendo aqui o contorno da lateral da tampinha. Posso fazer uma pátina. Aqui, na hora de estampar o stencil, passou um pouquinho. Pronto. Posso vir aqui também e dar uma sujadinha na estampa. Agora, eu entro com o castanho, tudo com o mesmo pincel.
E por último, o breu. Prontinho, coloco também esse pincel de molho. Pra dar um volume, uma luz aqui pra essa palavra dog, eu vou trabalhar com um pincel de filete, ou um pincel liner. Eu vou pegar aqui o próprio mineral da tampinha. Meu branco tá bem duro, gente, preciso comprar tinta branca. Dou uma trabalhada aqui no azulejo. Sempre tem um potinho de água, vou mostrar pra vocês aqui próximo a mim. É que pra eu conseguir mostrar os elementos é melhor deixar a água pro lado de lá. E aí, ó, eu venho aqui e vou trabalhando nas letras. Ó, aqui ficou muito aguado, não tem problema. Vem com um cotonete e já limpo. Com o lado seco, ó, do cotonete eu já seco, pra repetir aqui a etapa. Que eu já consigo tirar a tampinha pra trabalhar melhor. Olhem só como já dá uma diferença. Fica bem mais destacado aqui. Com a tampinha é somente isso. Eu vou deixar ela agora de lado. Minha cachorrinha tá animada aqui hoje, gente. Se vocês escutarem ela latir, ela tá brincando, normal. E é a hora que eu consigo gravar. Aqui depois eu só vou finalizar com o verniz acrílico fosco, que eu vou mostrar pra vocês no final, que vai ser o verniz que eu vou utilizar no projeto todo. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, no cachorrinho. Lembrando que todas as tintas utilizadas, elas estarão lá no passo a passo com foto que eu já disponibilizei para quem faz parte do clube de membros. No cachorrinho eu trabalhei com mineral, marrom e castanho. Eu apliquei umas 2, 3 demãos aí de cada tinta. Eu vou até limpar meu dedinho aqui antes de continuar. É assim mesmo, que tem que ser vapt-vupt, porque eu vou gravar 2 projetos para vocês. Como eu quero que vocês façam esse projetinho aqui, por ele ser mais simples, vai ser uma pintura country um pouco mais tranquila para vocês conseguirem colocar a mão na massa. Eu vou trabalhar com uma sombra aqui nas orelhinhas, aqui na mancha, mas antes eu preciso fazer uma luz seca. A luz seca eu faço com o pincel de pituá. E aqui eu vou trabalhar com a cor palha. O pincel, ele tem que estar seco. Ó, aqui tá meio úmido esse paninho, não posso deixar o pincel molhado. Tiro um pouco aqui do excesso. Começo a fazer movimento circular no centro da orelhinha. Só para dar um desenho melhor aqui. E aí, dessa forma, eu já consigo ter até uma sombra. Posso dar batidinhas.
Quem quiser fazer só essa luz e não sombrear, tudo bem, ok, gente? Aqui, por ser uma aula completa, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui na manchinha também. Aqui o pincel ele tem que ser um pouquinho menor. Venho com a fita crepe. Seco. Agora aqui chegou a etapa de sombrear. Para sombrear essa região, eu vou ter que trabalhar com um pincel angular pequeno. Vou trabalhar com esse aqui, da Ceramic de numeração 10. E um menorzinho, esse aqui era da linha Royal Unicorn, acho que é agora a medida 1/4. Pode ser um pincel, de repente, de tamanho 8. Aqui já daria bem legal para poder fazer o nariz, as orelhinhas e as manchinhas. Deixo o pincel hidratando um pouquinho, tiro o excesso. Para facilitar, eu vou ficar só com um papelão aqui. Para sombrear as manchas e as orelhinhas, eu vou começar com o marrom. Porque se eu viesse direto com o breu, poderia ficar muito escuro. Hidrato o pincel, tiro o excesso. Trabalho aqui a tinta no azulejo para matizar, venho para a peça. Essa parte de luz seca precisa estar bem sequinha, para o seu pincel ele não remover esse trabalho. Volto. Essa etapa aqui eu vou repetir 2 vezes, e aí eu vou ver se eu preciso depois trabalhar com o breu para dar maior profundidade nessa sombra. Como aqui eu quero fazer uma coisa bem dinâmica, eu vou fazendo dessa forma. O nariz eu pintei com um marrom, já ficou bem escuro. O breu aqui não vai aparecer. E aí eu vou precisar trabalhar com o preto. Mas o preto, dosem a quantidade. Principalmente porque o narizinho é uma região pequena. Eu vou fazer a luz a sombra aqui, ó, do lado esquerdo. Já deixo um cotonete preparado, úmido, para limpar ao redor do narizinho, porque é normal dar uma manchadinha. Vou secar para eu conseguir repetir esse processo com o marrom na manchinha ali da cabeça. Já aproveito que eu tô aqui com a mão na massa, esse lado aqui eu não vou conseguir fazer. Eu troco o pincel e já dou a segunda demão ali. É bem assim, gente, que eu faço. Porque, caso contrário, eu vou ter que ficar toda hora usando o secador. E aí não dá, né? Só pra mostrar que essa etapa aqui, ela é bem tranquila de ser feita.
vou secar. Aqui eu senti a necessidade de entrar com o breu para dar a terceira demão de sombra. Mas, de novo, quem quiser parar por aqui, pode. Porque tudo isso você vai ter que levar em consideração na hora de colocar o preço no potinho. Se você for trabalhar com a venda, ai, quantas horas eu fiquei pintando, quantos minutos, material. Aqui no canal já tem uma videoaula onde eu ensino a fazer a precificação, que eu sempre faço, que deu sempre certo pra mim. Eu vou colocar o link aqui no card para quem não assistiu, assistir. Porque aí o preço quem faz é você que tá pintando. Eu não sei quanto que você demandou de tempo, quanto material você utilizou. Tudo isso é algo bem particular. Vou secar de novo. Olhem só a diferença. Agora eu vou fazer uma luz no nariz, para poder encerrar essa parte de chanfrado. Não vou precisar retocar aqui a luz seca que eu fiz, já ficou ótima dessa forma. Eu vou fazer essa luz com o próprio mineral, porque tá perto, mas pode fazer com o branco também. Trabalho, tiro o excesso. Então, de um lado eu fiz a sombra, do outro eu faço a luz. Como se fosse uma meia-lua aqui, ó. Olhem que graça. Agora aqui chegou a hora da verdade, minha gente, que é fazer a parte do fuço. Eu vou fazer com o preto. Pra quem acha que sombrear é difícil, gente, trabalhem com esse pincel aqui. Eu tenho que segurar a respiração pra conseguir fazer. Então, vamos lá. Trabalho bem o preto. Tiro o excesso. Como a peça ela é marcada a laser, é só seguir o risco do laser. Ó, pego o meu branco, que tá no finzinho, pego um pincel mais fininho. Vou dar uma trabalhada aqui. Muita água. Faço aqui a vírgula no nariz e uma bolinha. Ó, a bolinha eu não gostei. Tiro. Faço de novo. Aqui já é a parte mesmo da arte final. Como eu tenho uma região bem pequenininha para trabalhar, eu passei o blush aqui num cotonete. Vou fazer as bochechinhas do cachorrinho. A minha esponjinha, ela é grande, tem que apertar bem aqui. Prontinho. Boleador e a cor branca. Vou fazer... Ó, tá dura meu branco. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer, né, gente? Não, tá muito duro. Não dá. Mais uma dica pra vocês, tá? Com branco no finzinho, branco não dá pra trabalhar. Faz com o mineral. Venho aqui. Um
um brilhinho nas bochechinhas. Um boleador maior. Deixa eu ver se esse daqui vai ficar muito grande. Ó, esse aqui. Pra fazer os olhinhos. Olhem só que gracinha, gente. Volto com aquele papelão que tava com um castanho aqui, aproveito ele, já faço sobrancelha. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais pra baixo. Prontinho. Agora aqui eu vou precisar deixar secar bem esses olhinhos para eu conseguir fazer os brilhos. Enquanto essa parte vai secando, já vou fazer as explicações para vocês. Aqui vocês vão precisar retocar as bordinhas. Eu vou trabalhar com o preto, mas já vai dar para vocês terem uma ideia aí, ó, de como o projeto tá ficando bonitinho. Olhem que gracinha. Aqui eu senti a necessidade de fazer umas estampinhas com vermelho. Então, eu vou pegar um mini stencil de coração e vou fazer uns coraçõezinhos aqui na tampinha. Mas assim já tá bem graciosa a nossa tampa. Mini stencil de coraçãozinho, esse aqui é lá da Duna Atelier. Deixa eu tirar essa fita crepe daqui. Ó, o cachorrinho eu não vou poder deixar ele aqui para não estragar com o stencil. Olha, esse tamanho aqui já vai ficar bem bacana. Esse tamanho de coração, ó. Vou posicionar aqui. Cor cardinal. Volto com o mineral, vou fazer a vírgula nesses coraçõezinhos. Aproveito e faço aqui, ó, o brilho nos olhinhos. Ó, os olhinhos eu faço um poá maior na parte de baixo e um poá menor na parte de cima. Preto. Vou fazer um cílio inferior aqui, para ficar ainda mais graciosa a peça. Prontinho, pessoal. Aí aqui, quem quiser decorar mais, decorar menos, vai ao seu gosto, seu critério. Vou colocar aqui. Olhem que gracinha que ficou. A parte do cachorrinho é isso.
que eu vou fazer? Eu vou começar agora a trabalhar com o potinho de gatinho e depois eu trago os dois projetos pra gente fazer a colagem juntos. O verniz eu também vou mostrar pra vocês depois. No potinho do gato, olhem só que bonitinho, é uma outra carinha aqui de gatinho, certo? O que eu fiz? Mesmo procedimento aqui de pintura, eu vou falar sobre as misturinhas de cores. Aqui eu trabalhei com o Bordeaux, o palha e também uma gotinha de breu para quebrar um pouco essa tonalidade e ficar esse coral um pouco mais claro. No gatinho, eu também clareei o breu com o palha e deu esse resultado. As bochechinhas aqui eu pintei de areia. O que eu deixei também para fazer com vocês é a pintura dessas partes menores aqui, porque eu sei que vocês têm bastante dúvidas. Como eu vou fazer sombreado aqui um pouquinho no rostinho, eu deixei para fazer depois também. Aqui no gatinho, ó, eu posso estampar o cat para combinar, certo? Vai ficar bem legal aqui. E aí, de estampinha, o que tinha aqui? Tinha a pata, mas também a pata é muito grande deste kit de stencil. Tem essa silhueta aqui de gatinho, mas também não vai aparecer muito legal. E aqui eu vou fazer algo, então, diferente. Eu vou estampar bolinhas com o mesmo stencil aqui. Primeiro passo, tiro tudo, vejo qual poazinho vai ficar legal, para não ficar nem muito grande, nem muito pequeno. Aqui vai ficar o gatinho, esse aqui tá muito grande. Ó, este poazinho aqui. Antes, obviamente, eu já pego o vidrinho, já rosqueio, para poder estampar certo. Eu sei que a estamparia do cat vai ficar aqui embaixo. Posiciono aqui. Essas bolinhas eu vou estampar com o cerúleo, clareado um pouquinho com o palha, e eu vou fazer tudo isso no pincel. Então, eu venho um pouco aqui no palha, pontinha de cerúleo, trabalho bem, bato para tirar o excesso. Bato aqui também e vou dar batidinhas. Levanto pra ver, e aí eu continuo estampando aqui em forma de triângulo. Para dar uma ideia de profundidade nessas bolinhas, eu vou trabalhar com o craft e o castanho. Vou colocar esse pincel de molho aqui na água. Venho um pouquinho no craft, um pouquinho no castanho, dou uma trabalhada, tiro bem o excesso, reposiciono as bolinhas e aí eu faço uma meia lua na parte inferior de todas. Olhem a diferença. E agora eu faço a luz com mineral no topo das bolinhas. Eu vou até trocar de bolinha para não carregar o azul, ó. Pincel mais para fora do que para dentro, para dar uma iluminada.
Posiciono o stencil cat. Bordô. Vou pegar um dos pincéisinhos que eu tava trabalhando aqui antes. Vou dar uma limpada. Torço. Palha. Bordô. Dou uma trabalhadinha aqui. Tiro bem o excesso e começo a estampar com batidinhas. Seco. Venho com o breu aqui, dou uma trabalhada, tiro o excesso. Faz aquela sombra também na parte inferior. E levanto. Dei uma sujadinha, já vem com cotonete úmido, limpa. Esse stencil aqui eu vou colocar de molho na água. Aí eu vou fazer o mesmo envelhecimento que eu fiz no potinho do cachorro. Vou pegar um pincel chato de cerdas naturais, pode ser até um de pituá. Mas deixa eu ver se eu tenho um fácil aqui. Tem. Vou pegar o âmbar primeiro. Para que os dois potinhos, eles conversem, né? Fiquem no mesmo estilo. Vou iluminar as letrinhas com o mineral. Em cada bolinha, eu vou fazer um poá com a cor palha e um boleador na parte superior do lado direito. E com o lado maior de um outro boleador, eu vou preencher melhor aqui com poás também.
Essa parte agora eu vou deixar secar natural. Vou colocar no cantinho. Olhem que legal. Quem não quiser colocar o recorte, também fica bem bonitinho estampar assim. Aí vocês acertem, né, as estampinhas de acordo com o que vocês forem fazer no projeto. Agora eu vou começar a trabalhar aqui no gatinho. Para pintar essas regiões pequenas, eu deixo sempre um pincel filete ou liner para isso. Um que já não tenha a pontinha tão retinha, para fazer pespontos ou sobrancelhas. Aí eu diluo bem a tinta aqui no pincel e venho fazendo o preenchimento. As orelhinhas eu tô fazendo com o areia, que foi a mesma tonalidade que eu fiz a parte do rostinho. Aí eu começo com os tons mais claros e depois eu vou para os tons mais escuros. Aqui eu deixei para fazer com vocês porque muitas pessoas me perguntam: ai, Pamela, como é que você pinta as pecinhas pequenas? Eu pinto assim, não estou acelerando o vídeo porque eu já tenho prática. E eu cubro bem o risco do laser. Ó, água. O nariz eu vou fazer com o rosa antigo. Vou pôr bem pouquinho aqui. Vou dar umas 2 demãos dessas cores. Sem segredos. Vou filmar pra vocês verem de pertinho. Olhem só. Aqui eu vou deixar secar natural, depois eu vou dar mais uma demão e aí a gente já começa a fazer a parte do sombreado da carinha desse gatinho. Eu vou querer fazer aqueles gatinhos cinza rajadinhos. Bom, vamos lá. O rostinho do gatinho aqui tá quase 100% seco, eu só vou dar uma acelerada aqui com o secador. Já tô aqui com o paninho, a água, vou tirar o papelão daqui. O rostinho do gato, eu vou sombrear com a cor cimento, que é um cinza mais escuro. Volto com o pincel que eu também fiz o chanfrado do cachorrinho. Começo a fazer a parte inferior do rosto. Aqui com vocês eu vou fazer uma demão, mas eu vou reaplicar aqui, ok? Deixo ali secando. Troco de pincel, pego o pincel menor. Aqui eu tô utilizando todos os mesmos pincéis angulares. Venho no salmão, meu salmão tá um pouquinho duro, já tá velhinho. Pego um pouquinho aqui, ó. Uma trabalhada. Venho nas laterais das orelhinhas, primeiro de um lado, faço o outro. Agora eu vou precisar secar. Aqui eu vou tentar aproveitar um pouco da tinta que eu coloquei aqui, pra fazer aqui também. Aqui, para eu dar continuidade nas orelhinhas, eu vou colocar o castanho e eu vou dar uma escurecida aqui
Pra depois fazer a parte do rostinho da mesma forma, porque eu ainda vou trabalhar com o breu. E se eu não fizer isso, depois vai dar um retrabalhozinho. É só pra tirar um pouco essa tonalidade aqui muito forte do salmão. Pra eu conseguir fazer a divisão da cabeça e das orelhinhas, porque as orelhinhas, elas estão pra trás. Ó, lembrando que eu dei 2 demãos de salmão, hein? Agora, nas orelhinhas, eu entro com o tom cimento. Aqui, ó. Também vou dar 2 demãos aqui, depois entrar com o breu. Aqui eu já aproveito que a parte de baixo já secou, eu já vou fazer o breu. Eu tô mostrando pra vocês que eu sou dinâmica assim na pintura, tá bom? Trabalho, breu. Ó, enfatizo aqui o que eu já havia feito com o cimento. Faltou água, volto. Aqui já tá finalizado, aqui eu dei 2 demãos de cimento e eu vou entrar agora com o breu. Aqui é mais pra fazer um contorninho. Vou fazer um chanfrado largo pra não tirar o que eu fiz nas orelhinhas. E aí, depois de fazer isso, eu consigo fazer a parte do fuço. Da mesma forma que eu fiz dentro das orelhinhas. Vou fazer com o salmão, 2 demãos e 1 demão com o castanho. Olhem só, aqui eu também chanfro dos 2 lados com a cor salmão. Agora eu vou escurecer com o castanho. No nariz, eu vou trabalhar como cerâmica. O pincel menor. Vou dar 2 demãos de cerâmica e 1 de castanho, porque, ó, o cerâmica, ele é bem forte. Pra encerrar essa parte do chanfrado, eu vou vir com o próprio tom que eu pintei as orelhinhas, que é o areia, e vou fazer uma luz aqui no topo do nariz. Só uma demão mesmo. Muita tinta, tiro aqui o excesso.
prontinho, a parte de sombreado já encerramos. Eu vou secar mais uma vez. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte dos bigodes com o castanho, a linha do fuço com o preto. Já nem sei mais onde tá o preto aqui na minha mesa, achei. Preto. E depois eu faço a maquiagem, as outras partes. Os bigodes eu faço com o próprio castanho, pra não ficar muito forte, muito escuro. Respeitando a marcação do corte a laser. Pronto. A vírgula do nariz eu vou fazer com mineral também. Ó, ficou muito grosseiro. Cotonete limpo. Vamos de novo. Bem sutil. Com o lápis, eu já vou demarcar a região que eu vou fazer os olhinhos com o oleador. Um olhinho aqui e um olhinho aqui. E aí, eu vou fazer algumas linhas aqui pra imitar um gatinho rajado. Vou colocar um pouco mais de cimento. Fica a lambança na mesa mesmo, gente, é normal. Vou usando aqui o azulejo, depois eu higienizo ele. Eu vou fazer tipo um zigue-zague. Então, eu vou começar fininho, ó, e aí eu vou aumentar assim. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu vou fazer grande aqui, ó. E aí eu aumento o zigue-zague. Então, vai ficar uma pontinha e o zigue-zague maior. É isso que eu vou fazer aqui no gatinho. A parte da cabecinha aqui. Pra dar um certo destaque, eu entro com o breu. Fazer só umas linhazinhas aqui. Aí, tô com o dedinho machucado ali, eu cortei, eu tô passando band-aid. Força do hábito, né? Artesão, trabalha com o dedo ali na hora da pintura. Eu não tô podendo fazer, mas vamos lá. Boleador. Mineral, vou fazer o poazinho.
Prontinho. Vou filmar de pertinho pra vocês. Agora eu vou estampar os olhinhos. Vou pegar um boleador grande, que eu quero fazer uns olhinhos maiores aqui. Esse aqui. Preto. Aproveito o cimento que tá aqui. Pego um pouquinho de breu. Escureço para fazer a sobrancelha. Bastante cuidado, eu vou fazer aquela vírgula também aqui embaixo do olho enquanto ele seca. E o olhinho eu vou fazer igual ao do cachorro. Um poá maior na parte inferior e um poazinho menor, um brilho, né? Na parte superior, aqui eu vou ter que deixar secar bem. E aí, o que eu posso fazer para encerrar aqui o gatinho com vocês? Umas bolinhas aqui, onde tem o bigode, ó. Certo? Geralmente o gatinho tem isso. O gatinho é somente isso, gente. O olhinho é a mesma coisa que eu fiz no cachorrinho, sem segredos. Eu vou esperar o olhinho ficar pronto, vou fazer, dar os retoques. E esse aqui é o verniz que eu vou utilizar, tanto nas tampinhas quanto nos animais aqui. Eu já volto pra gente fazer a colagem final do projeto. Dos projetos, na verdade. Gatinho, olha minha mão, gente, que sujeira. Mas vamos lá, gatinho, cachorrinho, envernizados, tampinhas envernizadas também. Agora eu vou fazer a colagem dos recortes. Olhem que graça, gente, que ficou. Aqui, o pote em si, eu não vou decorar, eu vou deixar ele assim mesmo, porque a pessoa depois vai poder lavar, higienizar. A pessoa só vai precisar ter um cuidado mais com a tampinha. Mas, quem quiser também pintar, decorar o potinho, pode. Como vai ter resíduos aí perecíveis, porque a gente tem a comida do cachorrinho, eu acho, e do gato, eu acho melhor não fazer isso. Para colar os recortes, eu vou trabalhar com a cola branca e a cola instantânea. Agora é só aguardar a secagem. Olhem que gracinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula em dose dupla para agradar quem tem cachorrinhos ou quem tem gatinhos. Inclusive dando sugestões para quem adquiriu aqueles kits de MDF lá da Duna Atelier de gatinhos e cachorrinhos, trabalhar com esses pequenos recortes. Aí vocês podem explorar diversas cores, diversas combinações de estampinhas. O passo a passo já está disponível dos 2 projetinhos.
Espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática aqui os conhecimentos adquiridos nessa aula em dose dupla. Um grande beijo e até mais. Tchau!